Estamos de volta com o direto do plenário, com imagens da plenário do Supremo Tribunal Federal, início da sessão plenária da tarde desta quarta-feira. Declaro aberta esta sessão ordinária do Supremo Tribunal Federal e passo a palavra à senhora secretária, que fará a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 4 de abril de 2019. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, vice-presidente. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, presidente. Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma observação a ser feita. Não havendo, declaro a ata aprovada. Senhoras e senhores, comunico que estão presentes neste plenário graduandos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário Cerecista de Osório, Rio Grande do Sul, Centro Universitário Católica de Santa Catarina, Jaraguá, Faculdade Carajás de Marabá e Faculdade Social da Bahia, Salvador, Bahia. Sejam todos muito bem-vindos. Gostaria também de comunicar às senhoras e senhores ministros, à Procuradora-Geral da República, às senhoras e senhores advogados, especialmente aos advogados, que, atendendo a um pleito que me foi formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação dos Advogados de São Paulo, a ASP, há muitas listas que têm tido inscrição para sustentações orais. Como as listas geralmente ficam para o final da sessão, muitas vezes os advogados têm comparecido e não tem sido oportunizado, em razão do tempo da sessão, a possibilidade de apregoar estes feitos. E houve, então, um pleito da OAB e da ASP para que fosse feita uma sessão específica só para votar essas listas com sustentações orais. Então, as listas que têm advogados inscritos para sustentação oral ficarão para a sessão extraordinária de 9h30 da manhã da quarta-feira, 24 de abril. Então, faremos uma sessão só para julgar feitos em listas que têm sustentação oral, de tal sorte que isso facilita a atuação dos profissionais do direito que têm vindo aqui reiteradamente acompanhar a apregoação desses feitos. Então, e comunico então a todos que no dia 24 de abril, às 9h30, faremos uma sessão para julgar os feitos em listas que têm pedido de sustentação oral. Vou pedir para a senhora secretária das sessões depois enviar a todos os eminentes ministros da Casa quais são esses feitos para nós, então, atuarmos neles na próxima sessão de quarta-feira, 24 de abril, 9h30. Comunico também que recebi ofício subscrito pela senhora presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Rosa Weber, no seguinte sentido: tendo em vista o disposto na linha A do inciso 1 do artigo 119, combinado com o parágrafo 2º do artigo 121, ambos da Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência que o ministro Alexandre de Moraes completará o primeiro biênio como ministro substituto neste tribunal em 25 de abril de 2019. Então, vamos proceder à eleição do ministro substituto para este novo biênio que se iniciará. Peço à senhora secretária que passe, então, a coleta dos votos. Eu tirei 2, não fica.
Designo o ministro Alexandre de Moraes para fazer o escrutínio da votação. Senhor presidente, ele é candidato e vai apurar? Não, não há candidato nessas eleições. Ah, não há? Eu não me candidatei. O Barroso ficou até em dúvida aqui. Presidente, apesar da não candidatura, 8 votos, ministro Alexandre de Moraes, 1 voto, ministra Carmen Lúcia. Então, proclamo que foi escolhido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal para um segundo biênio como membro substituto no Tribunal Superior Eleitoral o ministro Alexandre de Moraes, a quem cumprimento e desejo que continue a prestar os bons serviços que tem prestado junto àquele Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, agradeço a Vossa Excelência e aos colegas. Feito com sustentação oral, referendo em medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade 5.855, procedente do Distrito Federal, sendo relator o ministro Alexandre de Moraes. Requerente Partido Republicano Brasileiro, PRB. Interessado, Presidente da República, Congresso Nacional, Amicus Curiae, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil. Encontram-se inscritos para falar pelo requerente o Dr. Silvio Lúcio de Oliveira Júnior e pelo Amicus Curiae, o Dr. Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto. Ministro Alexandre de Moraes, com a palavra para o seu relatório. Presidente, trata-se aqui de ação direta de inconstitucionalidade, como Vossa Excelência já se referiu, ajuizada pelo Partido Republicano Brasileiro, em face de 2 parágrafos da Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, com a redação dada pela Lei Federal 13.484 de 2017, os parágrafos 3º e 4º do artigo 29. Parágrafo 3º, que prevê: os ofícios do registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º, o convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. As normas impugnadas decorreram de processo legislativo de apreciação e conversão de medida provisória 776 de 2017, que transcrevo igualmente. O requerente argumenta, especialmente, que a norma incorreria em inconstitucionalidade formal, por violação à reserva de iniciativa do Poder Judiciário para a propositura de lei sobre a matéria, não teriam sido atendidos os requisitos de relevância e urgência para a medida provisória, haveria contrabando legislativo, ou seja, a inclusão de matéria não relacionada à matéria inicial da medida provisória, com isso seria inconstitucional a conversão, violação ao artigo 236, parágrafos 1º e 2º, a questão da reserva legal e fiscalização do Poder Judiciário Estadual, das corregedorias. Por decisão monocrática, em 18/12, um dia antes do recesso, concedi a medida cautelar pleiteada, determinando a suspensão da eficácia dos parágrafos 3º e 4º. Todas as informações foram apresentadas, até já antecipo. Aqui vou propor que já julguemos o mérito, porque já está instruída a ação direta de inconstitucionalidade. Se manifestou a Câmara, o Senado, o Presidente da República, a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Geral da República, o próprio Corregedor Nacional do Conselho Nacional de Justiça, em virtude do aditamento da ação direta em relação ao provimento 66 de 25/1 de 2018, que regulamentou
ou pretendeu regulamentar a lei que estava já com a eficácia suspensa, estendia a suspensão também para o provimento 66. Solicitei, senhor presidente, por ofício a todas as corregedorias dos tribunais de justiça dos estados a informação sobre como isso vinha ocorrendo antes da legislação, quais os serviços prestados e exatamente o que os estados e as corregedorias entendiam importante em relação à fiscalização. Os ofícios estão nos autos. É o relatório, presidente. Agradeço e chamo à tribuna o doutor Silvio Lúcio de Oliveira Júnior, que falará pelo requerente Partido Republicano Brasileiro, PRB. Boa tarde a todos. Cumprimento todos os presentes aqui na pessoa do excelentíssimo ministro-presidente, excelentíssimo ministro-relator. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra estar falando aqui dessa tribuna, desse tão honrado tribunal, dessa tão honrada corte. Em linhas gerais, a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada foi em face das alterações indevidamente inseridas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 29 da Lei 6.015 de 73, também conhecida como Lei de Registros Públicos, conforme o excelentíssimo relator acabou de fazer aqui a leitura desses parágrafos. Por meio da medida provisória 776, o objetivo dela era permitir que os cartórios dos ofícios de registro civil das pessoas naturais pudessem prestar serviços sem especificar quais seriam esses, por meio de convênio com órgãos públicos e entidades interessadas, sem restrição ao objeto da delegação, sem fixação de remuneração por lei e livre de homologação, ou seja, sem possibilidade de fiscalização. A nova norma, ora em debate, modificou de uma forma indevida e absolutamente inusitada em nosso ordenamento jurídico o tratamento dado aos ofícios de registro civil das pessoas naturais, acarretando, com isso, violações diretas e frontais ao texto da Constituição Federal. A medida provisória foi convertida, então, na Lei 13.484, de setembro de 2017. No entendimento do requerente, essa lei está eivada de inconstitucionalidade desde o seu nascedouro, consubstanciado no vício de iniciativa, eis que oriunda do Poder Executivo e não do Poder Judiciário, em contrariedade ao que dispõe o artigo 96, inciso 2, alíneas B e C da Constituição. Não fosse suficiente a redação original dessa medida provisória, ela tratava apenas e tão somente de tornar possível a opção pelo declarante nos registros civis de pessoas naturais entre considerar como naturalidade do registrando o município onde ele tenha efetivamente nascido ou aquele onde a sua mãe resida. A redação original da medida provisória nada tratou a respeito da inclusão de novos serviços, ou tampouco de qualquer ampliação das atividades atribuídas aos cartórios dos ofícios de registros civis das pessoas naturais. Tratou apenas da opção de naturalidade no registro civil de nascimento, nada mais. Ocorre que, ao apagar das luzes, foi aprovada a emenda número 3 da medida provisória em referência, de autoria do deputado Júlio Lopes, a qual inseriu os parágrafos 3º e 4º ao artigo 29 da Lei 6.015 de 73, que versa estritamente sobre as funções delegadas aos oficiais de registro civil de pessoas naturais, para autorizar tais cartórios a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, independente de homologação. Porém, esta Suprema Corte possui o pacífico entendimento no sentido de que as leis que disponham sobre serventias judiciais e extrajudiciais são de iniciativa do Poder Judiciário, o que inquina de inconstitucionalidade a medida provisória ora debatida. Ademais, em momento algum se constata a presença dos requisitos da medida provisória, quais sejam da relevância e urgência ou a vontade originária do Presidente da República, de ampliar as atribuições e competências dos legatários de ofícios do registro civil das pessoas naturais. Muito menos a de criar em favor desses uma reserva de mercado de serviços que não lhes foram atribuídos por lei.
Ora, estamos tratando de funções públicas, serviços públicos, portanto, direito público, onde as competências têm de ser objetivamente previstas em lei. Não há cheque em branco nesse sentido. Percebe-se, portanto, que a ampliação de atribuições de serviços destinados aos cartórios de ofício de registro civil das pessoas naturais, promovidas pelos parágrafos 3º e 4º do artigo 29, surgiu de forma nebulosa e misteriosa, no desvio havido durante o processo legislativo, com a apresentação de emenda, o que chamamos de emenda contrabando, como são chamadas aquelas sem relação de pertinência temática com a medida provisória submetida à apreciação. Isto porque, se a medida provisória cuidava tão somente da opção de naturalidade no registro civil de nascimento do registrando, não era lícito ao Parlamento ampliar indiscriminadamente os serviços prestados pelos cartórios de ofícios do registro civil das pessoas naturais, uma vez que o processo legislativo de conversão é limitado, não podendo o legislador, como fez na presente situação, ampliar o texto original, dispondo sobre a matéria estranha àquela disciplina no texto da medida provisória. Não cabe aqui ao Congresso sobrepor-se ou suprir a iniciativa do Presidente da República, muito menos para extrapolar os mais restritos limites das medidas provisórias. Em razão desse acoplamento indevido de nova norma ao projeto de conversão, de modo a ampliar a vontade originária do Presidente da República, é que se verifica, em verdade, uma verdadeira usurpação de competência pelo Congresso Nacional do Presidente da República para emitir tais disposições normativas, urgentes e relevantes quando couberem. O pior é que, além de ampliar indefinidamente o rol de serviços a serem prestados pelas referidas entidades de classe privadas e seus associados, deixou de regulamentar os serviços a serem desempenhados ou mesmo de estabelecer normas gerais para a fixação de emolumentos, com que o diploma, ora impugnado, também violou o artigo 236, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal. Essa ampliação de forma genérica, como foi inserida no texto, causa uma situação de extrema insegurança jurídica, não somente aos cidadãos, mas ao próprio Estado, na medida em que permite que serviços inerentes à sua própria natureza e gratuitos sejam oferecidos pelos cartórios de registros civis por convênio remunerado e firmado diretamente com entidades privadas, sem qualquer regulamentação ou fiscalização. Em linhas gerais, resumindo as inconstitucionalidades que inquinam a norma ora debatida, podemos resumir então que o vício de iniciativa, com relação à violação ao artigo 96, inciso 2, alíneas B e D da Constituição Federal, a ausência de relevância e urgência, sendo violado o artigo 62 da Constituição Federal, a inconstitucionalidade da apresentação de emendas legislativas em projeto de lei de conversão, sem relação de pertinência temática com a medida provisória, ou seja, violação ao princípio democrático e ao devido processo legislativo constitucional. Também temos violação ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, alíneas A e C, com relação à vedação à edição de medidas provisórias que versem sobre cidadania e organização do Poder Judiciário. Temos também violação ao artigo 5º, com relação aos atos necessários ao exercício da cidadania, pois esses devem ser gratuitos, e também violação ao artigo 236, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal no tocante à ausência de previsão de fiscalização e fixação de preços. Convém também ressaltar que o parecer da ilustre Procuradoria-Geral da República foi no sentido de que seja confirmada a cautelar monocraticamente deferida e também que seja, em definitivo, dado procedência aos pedidos. Nesse sentido, eu finalizo aqui a minha exposição, reiterando também no mesmo sentido do parecer da Procuradoria-Geral da República. Obrigado, boa tarde. Agradeço ao doutor Silvio Lúcio de Oliveira. E agora, pelo amicus curiae, falará o doutor Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente Dias Toffoli, em nome de quem cumprimento os demais membros desse egrégio respeitado tribunal, excelentíssima senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, demais colegas de advocacia presentes, lutadores, cidadãos, parabenizo ao ministro relator Alexandre de Moraes
pela eleição ao Tribunal Superior Eleitoral, ali contribuirá mais ainda para a história de nosso país. Me atrevo a fazer um contexto fático e político que envolve a presente demanda colocada em julgamento nesta tarde. Os convênios com tabelionatos, sejam de notas de registro civil, não são novidade em nosso ordenamento jurídico. Não nasceram a partir da emenda aprovada e inserida nesta medida provisória. São atos antigos, cujos julgadores desse Supremo Tribunal, pela experiência histórica que têm junto ao Judiciário, certeza de que têm conhecimento. Variados foram os convênios mencionados nos memoriais entregues às vossas excelências, e que convênios estes que auxiliam aos cidadãos Brasil afora a exercer seus direitos e ter acesso aos seus bens. E auxiliam também aos órgãos e entidades nacionais. Tanto é que diversos tribunais de justiça comunicaram a este relator e a este tribunal dos convênios dos quais fazem uso. O próprio Ministério Público Federal, ainda que o seu parecer tenha concluído pela inconstitucionalidade da norma impugnada, tem um convênio celebrado de acesso de seus membros ao CRC, a Central de Informações de Registro Civil, criada pelo provimento 46 do CNJ. Vejamos, então, que é de suma importância a perspectiva de celebração de convênios. Registro que importantes convênios deixaram de ser celebrados desde a concessão da liminar que hoje se debate. Convênio, inclusive, com o Tribunal Superior Eleitoral, onde aquela justiça teria acesso facilitado a certidões de óbito, impedindo fraudes eleitorais em todos os rincões do Brasil. O mesmo em relação ao INSS. Convênio este que não foi celebrado, que, se o vier a ser, impedirá o pagamento de pensões ou mesmo proventos de aposentadoria a falecidos que não mais são destinatários destes. E mais, os convênios englobam atos não obrigatórios, atos facultativos, atos que não estão especificados nas delegações dadas pelo Judiciário aos seus cartórios. Ou seja, o cidadão não fica refém deste ato. Importante dizer que esta emenda legislativa aqui debatida cumpriu a meta 10. Meta 10 do encontro de corregedores levado a termo em dezembro de 2017, que é fomentar os ofícios da cidadania. Importante dizer também, trago à baila, que o próprio relator, apesar de ter concedido esta liminar, em uma entrevista dada à revista Cartórios com Você, destinada a esta área especializada do direito, teria sido feito um registro de que a atividade extrajudicial pode auxiliar o Estado, não só por meio da delegação, mas também por meio de convênios, reconhecendo aí a importância da colaboração dos tabelionatos. De boa memória dizer que na gestão de Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro, no CNJ, me parece ter sido celebrado um convênio que diminuiu marcantemente o problema do subregistro nacional, onde brasileiros não encontram sua existência jurídica pelo não acesso aos tabelionatos. Registro ainda que, como órgão ou como ente apto a exercer este auxílio ao serviço público por meio de cartórios, temos a imensa capilaridade dos registros de pessoas naturais. São mais de 7 mil pelo Brasil e que chegam quase a 10 mil se levarmos em conta os postos avançados, que exercem seu mistério junto aos institutos de medicina legal para os falecimentos e junto às maternidades do Brasil para facilitar o registro dos nascimentos. E mais, os convênios que tendem a ser objeto de resguardo e proteção pela emenda legislativa não substituem o ato, eles apenas auxiliam operação que é feita. Em se tratando, por exemplo, de um convênio que facilite o acesso ao passaporte, por óbvio, este documento continuará sendo feito e confeccionado pela Polícia Federal com todas as suas cautelas e burocracias inerentes. Aos cartórios Brasil afora, serviriam somente como facilitadores disto. Passado esse contexto fático-político, me atreverei agora a atacar objetivamente a inexistência das violações à Constituição. O item 1 da ADIM menciona violação da reserva de iniciativa do Poder Judiciário, como se a emenda tivesse se imiscuído na competência do Poder Judiciário. Tal alegação não procede, pois a lei
os 2 parágrafos que fazem unicamente a perspectiva da criação de convênios não criaram serventias, não extinguiram serventias. Não houve alteração de fixação de critérios de emolumentos, que aí sim depende da iniciativa do Judiciário. O que houve foi, como já dito pela defesa, a alteração da Lei 6.015 de registros públicos, de competência da União. Esta competência foi absolutamente respeitada quando a lei agora impugnada, ela é uma emenda do Congresso Nacional a uma medida provisória do Presidente da República. Houve menção à ausência de relevância e urgência. Questão essa que não vou muito me alongar, pois já conhecida por esse Supremo Tribunal Federal, existem precedentes do ministro Barroso e da Rosa Weber, qualificando que essa excepcionalidade de avaliação de urgência só pode ser feita em claro abuso ou manifesto direito por parte do presidente, que não aconteceu no caso em pauta. De mais a mais, existem também precedentes de quando a lei criada por emenda a partir de ser feita na medida provisória, perde-se o objeto da urgência e da relevância, pois ela passa a ser típica atividade do Poder Legislativo. Agora, talvez aqui o ponto que deva ser enfrentado com maior densidade. A alegação de ausência de pertinência temática entre a emenda legislativa e a proposição original da medida provisória. Temos um julgado histórico marcante por esse Supremo Tribunal Federal, que é a DIN 5127. Tratou de contrabando legislativo. E estou assentado por voto vencedor do ministro Fachin, naquela tarde, de que não se aceitaria, por violação ao princípio da congruência e da pertinência temática, emenda que destoasse do objeto da medida provisória. Vejamos para que possamos fazer o correto distinguish. A lei de que tratou o 5127, a MP, regia o regime especial de incentivo para o desenvolvimento de infraestrutura da indústria petrolífera da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre outros elementos de natureza econômica. E a emenda ali, objeto da impugnação, ela estava extinguindo a profissão de técnico em contabilidade. Por óbvio, estávamos a falar de desejos legislativos ou objetos legislativos absolutamente distintos. No caso em pauta, a medida provisória 776 alterava preceitos da Lei 6.015, Lei de Registros Públicos. É este o mesmo alvo, a mesma destinação de inserção na Lei de Registros Públicos de que trata a emenda. Ou seja, na DIN 5127, que foi fundamento da inicial e fundamento da liminar então concedida, a disparidade entre a emenda e a medida provisória era absurda. Aqui, não. Aqui foi respeitado o princípio da congruência. A alteração, tanto da medida provisória quanto da emenda, destinam-se à Lei de Registros Públicos. E rogo a reflexão deste plenário, porque naquela hipótese o abuso era flagrante. Aqui, não. Na manifestação da Câmara dos Deputados, que em uníssono com a AGU, com o Senado Federal, defenderam a constitucionalidade da presente emenda, reconhecem que a extensão desse conceito de matéria estranha, obviamente, guarda um quadro passível de interpretação subjetiva, mas que entendemos nós, amicus curiae, de que, no caso em pauta, há clara pertinência temática entre a emenda e a medida provisória. Houve também, na inicial, menção de que a medida provisória trataria de matéria de cidadania, e aí sim, entre aspas, e de organização do Poder Judiciário, e haveria violação do artigo 62, parágrafos e alíneas da Constituição Federal. A emenda aqui impugnada não menciona uma vírgula sobre direitos políticos eleitorais, que assim é tratado o tema e a palavra e o termo cidadania pela Constituição, e muito menos em organização do Poder Judiciário. Se assim o fosse, admitiria eu desta tribuna que poderia se falar em constitucionalidade, mas não é o caso da nossa emenda. Da mesma forma, a alegada violação ao artigo 236 e parágrafos, sobre a reserva legal para a regulamentação dos serviços notariais e de sua fiscalização. Importante dizer que a emenda aqui tratada não alterou em nada a Lei 8.935, que impõe às corregedorias dos tribunais e ao CNJ um indissociável e inafastável dever de fiscalização das atividades. E aqui vem requerer que, na pior das hipóteses, em não se havendo concordância na íntegra com as premissas aqui tratadas,
por óbvio, o provimento 66 do CNJ, levado a termo pela corregedoria daquele órgão, por óbvio, teria dado a interpretação conforme a Constituição e afastada qualquer tipo de irregularidade da presente emenda, pois, como já dito, os convênios que vierem foram ou serão celebrados, por óbvio, suas atividades, atos e correção serão fiscalizados pelas corregedorias. Não há que se falar também em violação ao artigo 170 da Constituição, onde aqui a ADIM tenta misturar alhos com bugalhos, mencionando reserva de mercado dos ofícios do registro civil. Tal intenção, tal raciocínio não procede. Os dispositivos impugnados não disciplinam relações de mercado, disciplinam, sim, um intuito de facilitação e acesso a direitos por meio de uso da estrutura colocada à disposição do cidadão pelos tabelionatos, e não restringe nenhuma atividade remunerada. E aí sim, há uma vocação legal e natural dos cartórios de pessoas naturais e registros civis para o alcance do desejo da norma. E, por último, me atrevendo a fazer o processo dialético de que tangencia a advocacia em relação à brilhante manifestação do que me antecedeu nessa tribuna, doutor Silvio, autor da ação, não há que se falar em apagar das luzes, tentando tornar feio, patinho feio, o processo legislativo levado a termo pelo Congresso Nacional de emenda a medidas provisórias. Foram apresentadas 9 emendas a essa medida provisória, todas foram debatidas e submeteram-se aos caminhos e corredores do Congresso Nacional. A única impugnada foi objeto da presente ADIM, curiosamente. Outro ponto mencionado nessa tribuna, não há que se falar em cheque em branco para os tabelionatos. Como já dito, os convênios serão objeto de fiscalização pelas corregedorias estaduais e também pelo CNJ. E, por fim, houve a menção de que a emenda teria alterado a vontade da Presidência da República. Fato esse que também não encontra respaldo nos autos, dado o fato de que a Presidência da República, quando se manifestou nestes autos, por meio de sua SAGE, se manifestou pela constitucionalidade da presente emenda, seja por seus aspectos formais, materiais e pelo seu conteúdo. Com base nesses registros, já rogando a paciência e o perdão de Vossas Excelências, a ARPEM, entidade que pretende tratar o direito criado por essa emenda da forma mais republicana possível, dando acesso aos cidadãos a todos os direitos que possam ser facilitados pelo acesso aos tabelionatos, roga o julgamento da improcedência desta ação direta de constitucionalidade pelos argumentos aqui trazidos, ou, na pior das hipóteses, que se dê uma interpretação conforme a Constituição e permita-se a manutenção dos convênios no mundo jurídico. E registro, por fim, que as liminares anteriormente deferidas proibiram a celebração de convênios, criando uma realidade que, mesmo antes desse processo legislativo, não existia no mundo jurídico brasileiro. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Juliano Costa Couto. Devolvo a palavra ao eminente relator para o seu voto. Presidente, passo rapidamente pelas preliminares, afasto a preliminar levantada pela Advocacia Geral da União, de vício de representação do partido requerente. A procuração juntada apontava o fim específico, tendo que não há aqui nenhum problema de representação. Da mesma forma, estendo, como estendi, não só a liminar, mas o julgamento do mérito ao provimento CNJ 66/2018, que veio regulamentar a Lei 13.484, na verdade, entrando em algumas lacunas, como vou posteriormente dizer em relação à lei. E, como antecipei, aqui eu sugiro a conversão já do julgamento do referendo da cautelar em julgamento do mérito, como já tem sido adotado em vários casos aqui no Supremo Tribunal Federal, uma vez que já está instruída toda a matéria. Aqui, presidente, inicio dizendo que a medida provisória 776, inicio por ela porque há impugnações específicas em relação à própria medida provisória. A medida provisória 776 tratava, de forma originária, sua proposição originária, da naturalidade facultativa, ou seja, para que houvesse um maior acesso da população
aos registradores civis, para que houvesse um maior acesso para o registro civil de pessoas naturais, a possibilidade de que crianças nascidas em hospitais distantes de suas cidades de origem pudessem também ser registradas como naturais da cidade de domicílio da mãe e não necessariamente o local do nascimento. Há um problema muito grande no Brasil todo, principalmente nas cidades do interior, a ausência, às vezes, de maternidades, a dificuldade de registro, a demora no registro. Então, isso veio, e essa foi a ideia da medida provisória, e me parece que isso é muito importante exatamente para a questão de pertinência temática com as alterações. A ideia foi ampliar a acessibilidade da população aos registradores civis de pessoas naturais. A ideia foi aproveitar essa capilaridade que tem os registradores e os registros civis de pessoas naturais. A ideia foi melhorar a prestação de serviço público. Então, uma ideia mais ampla do que simplesmente alterar aqui um ou outro requisito. O que se pretende, ou que se pretendeu com a finalidade da medida provisória foi exatamente, como disse, ampliar a acessibilidade da população em geral, melhorar, nos termos do próprio artigo 37 da Constituição Federal, a eficiência do serviço público das atividades de registradores civis de pessoas naturais, uma vez que há um subregistro muito grande. A partir da medida provisória, durante a tramitação na medida provisória, a Comissão Mista do Congresso Nacional analisou relevância e urgência, entendeu presentes os dois requisitos do artigo 62 da Constituição Federal, exatamente porque o que se pretendia, a finalidade da medida provisória era melhorar essa acessibilidade, a aproximação entre o serviço público e a população, a eficiência do serviço público, e foram apresentadas algumas emendas, e entre elas aquelas que nós vamos aqui tratar, porque foram impugnadas. Entendo, já afastando a inconstitucionalidade formal pela ausência de requisitos da relevância e urgência, que estão presentes aqui, os requisitos da relevância e urgência. Não só o próprio presidente da República, ao editar, entendeu que ambos estavam presentes, mas o próprio Congresso Nacional também. E a jurisprudência desta Corte entende que só em situações extremas realmente deve o Poder Judiciário substituir a análise subjetiva desses requisitos e apontar eventuais ausências, seja da relevância, seja da urgência. Então, me parece aqui que não só por todos os motivos articulados na exposição de motivos na medida provisória pela Presidência da República, mas também no parecer da Comissão Mista do Congresso Nacional ao aprovar a relevância e urgência dessa medida provisória, por todos esses motivos não há inconstitucionalidade em relação a ambos os requisitos. Também cabe aqui a análise da validade formal, da inconstitucionalidade ou não formal da emenda 3, que tratou exatamente desse acréscimo que estamos analisando hoje, dos parágrafos 3º e 4º do artigo 29 da Lei de Registros Públicos. O que pretendia originalmente a Presidência da República, com uma série de alterações, era facilitar o registro, facilitar ou diminuir o subregistro, ampliar a possibilidade de prestação de serviço mais eficiente, próximo dos registradores à população. A emenda 3, e já antecipo aqui meu posicionamento, a emenda 3 se realmente ampliou a ideia, mas, repito, ampliou a ideia original. Eu não entendo que possa ser aqui caracterizado o famoso jabuti, ou o contrabando legislativo, porque a matéria tratada se encaixa, ambas, seja a matéria original da medida provisória, como a complementação pelo Congresso Nacional,
As matérias dizem respeito a registros públicos. A matéria diz respeito à finalidade pretendida de forma original pelo presidente da República, ampliar a acessibilidade, ampliar o contato, melhorar o serviço público, a prestação desse serviço, apesar de delegado, mas já discutimos várias vezes aqui a questão, o serviço público prestado pelo particular numa atividade delegada, mas é um serviço público essencial aqui no caso dos registradores civis e pessoas naturais. O que a emenda 3 trouxe à medida provisória foi uma ampliação da ideia original, permitindo a ampliação de atividades desempenhadas pelos oficiais de registro civil das pessoas naturais. Salte-se, e isso é importante, que a medida provisória original estava ampliando também. Independentemente do que ampliava, possibilitava, e passou a possibilitar, que o registro fosse feito por todos os registradores, não só no local do nascimento, mas também no local do domicílio da mãe, ou seja, uma ampliação de serviço, para aproximar a população desse serviço prestado. Além disso, o Congresso Nacional entendeu por bem, e isso também foi aquecido depois, sancionado pelo presidente da República, ampliar outros serviços. A mesma ideia, a mesma finalidade, houve uma ampliação. Diferentemente de vários casos que nós já julgamos aqui, onde se trata aí sim da questão do contrabando legislativo. Foi citado na tribuna um dos casos, e há vários precedentes, a DI 5127, que foi mencionada, mandado de segurança 35258, ministra Rosa Weber, a DI 5769, ministro Luiz Fux, mas nessa hipótese, me parece que há conexão, há pertinência temática entre a redação original que pretendia a modificação original da Lei de Registros Públicos e o que acabou realmente sendo alterado. Me parece que merece deferência aqui a iniciativa do Congresso Nacional, pois o que fez a emenda parlamentar, a emenda 3 ao texto da medida provisória 776, tratou do mesmo escopo, favorecer a acessibilidade da população a serviços e utilidades públicas que possam ser prestadas pelos registradores. Até por isso ficou denominado, isso é a denominação da lei, os ofícios da cidadania. Todos nós sabemos da enorme carência, não só para se retirar documentos públicos, documentos essenciais, documentos públicos, certidões em diversos locais. A ideia era e foi possibilitar essa maior amplitude, desde que, isso é um tópico específico aqui que deixo para o final, desde que, obviamente, haja conexão dos serviços prestados com a razão de existência do próprio registro civil de pessoas naturais. Obviamente, não pode se transformar aqui em um shopping center de prestação de serviços. Há que existir essa conexão. Não vejo, portanto, senhor presidente, ministros, aqui a existência de contrabando legislativo. De jabuti, que nós sabemos, nesses casos, a finalidade é tratar de um outro assunto que não foi levantado, que não foi tratado, para aproveitar carona. Aqui não. Aqui a finalidade era uma, a ideia era uma, houve ampliação da ideia, mas da ideia original. Salvo isso, ou seja, se nós entendermos, com a devida vênia, as posições em contrário, mas se nós entendermos que o Congresso não pode nem ampliar a ideia, a mesma finalidade que veio a medida provisória, o Congresso passaria, nesses casos, a ser um mero chancelador da medida provisória. Ou chancela como está, ou simplesmente recusa. E aqui não, aqui o Congresso aprimorou, ao meu ver,
a medida provisória enviada pelo presidente da República. Então, afasto também essa inconstitucionalidade formal. Também entendo, senhor presidente, que merece ser reconhecido aqui o mérito da alteração congressual e da lei aprovada, que realmente objetivou alcançar, com essa ampliação ou com essa possibilidade genérica, mas com pertinência às suas atividades, a competência do registro civil das pessoas naturais. Maior comodidade para acesso a serviços de cadastro, documentação junto a órgãos públicos, que é, obviamente, de interesse de todos, interesse para o melhor exercício da cidadania pela população. Principalmente, isso ficou muito salientado, tanto nas razões da medida provisória da edição, quanto na argumentação para aprovação da emenda, a mesma finalidade, o mesmo interesse de melhoria do exercício da cidadania pela população, em especial da parcela socialmente desfavorecida, seja econômica ou geograficamente, que acaba enfrentando maiores dificuldades para ter acesso à documentação, acesso a esses serviços públicos. Houve, na previsão legislativa, uma ampla liberdade de pactuação conferida a entidades de classe para essa prestação. E esse tópico específico merece aqui, sim, uma contenção, como veremos. Mas é importante dizer que o que a lei, hoje, agora, a lei federal, alteração à lei de registros públicos, passou a estabelecer de forma genérica, diversos, eu diria, na verdade, todos os estados, já há muito tempo fazem, só que dentro de uma regulamentação que é exatamente o que entendo que deva constar na interpretação da lei. Oficiei os 26 tribunais de justiça estaduais e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para verificar os convênios que já realizavam, e há de muito tempo já realizam diversos convênios. No voto, cito de forma exemplificativa a existência de convênio da Corregedoria do Tribunal de Justiça de Tocantins, Receita Federal e Arpem, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também tem um convênio firmado entre o Poder Público e os cartórios extrajudiciais para autorizar que os ofícios de registro civil operem os centros de registro de veículos automotores. A Corregedoria do Acre também tem noticiou um outro convênio, ou seja, são aqui no Distrito Federal, convênio com o Detran, exatamente para que essa capilaridade, essa maior prestação de serviço, essa maior eficiência diminua a distância entre o serviço público prestado e a população, que foi a mesma finalidade inicial da medida provisória enviada pelo presidente da República. A transformação aqui, por essa lei, dos ofícios de registro civil, a ampliação da sua ideia em verdadeiros, como disse a lei, ofícios da cidadania, me parece caracterizar uma situação realmente semelhante de domínio temático da própria proposição inicial encaminhada pelo presidente da República. E mais, o que se fez, com dois reparos, a meu ver, e que serão colocados na sequência, mas o que se fez foi generalizar, regulamentar de forma federal, no âmbito federal, o que corregedorias estaduais, tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal já realizavam. Há, portanto, aqui entendo que não há na ampliação, na possibilidade de ampliação desses serviços, não há inconstitucionalidade. Na possibilidade que esses registradores que prestam serviços públicos, assim como quaisquer outros órgãos públicos que prestam serviços públicos, possam firmar parcerias, convênios
para mais eficiente consecução de suas atribuições legais em prol da acessibilidade e melhoria dos serviços e utilidades disponibilizadas à população brasileira, nesse sentido não há inconstitucionalidade material. Agora, há 2 pontos em que, na verdade, não se tratou, a meu ver, nem de uma lacuna da legislação. Há 2 pontos, e há a possibilidade de uma interpretação conforme em relação ao primeiro e uma declaração parcial de nulidade com redução de texto num segundo. Há 2 pontos em que se pretendeu aí não ampliar a acessibilidade, se pretendeu, sim, alterar normas referentes à fiscalização dos serviços dos registradores civis e pessoas naturais. Se pretendeu afastar a possibilidade de fiscalização. E aí entendo que não só há inconstitucionalidade formal, porque isso não trata essa matéria específica de se afastar a homologação por parte do Poder Judiciário local, se afastar a fiscalização, não se trata aí de matéria específica de registros públicos, não entraria no artigo 22, inciso 25, mas sim de exercício da própria atividade fiscalizatória correcional que a Constituição prevê aos tribunais de justiça estaduais e do Distrito Federal, ou seja, ao Poder Legislativo estadual. Nesse caso, ou seja, quando a lei ela traz, no parágrafo 3º, que os ofícios do Registro Civil das Pessoas Naturais são considerados ofícios da cidadania e estão autorizados a prestar outros serviços remunerados na forma prevista em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, aqui, obviamente, me parece que há necessidade de uma interpretação conforme, no sentido de que outros serviços remunerados, obviamente, guardem relação, guardem pertinência com os serviços prestados pelos registradores, o próprio serviço público. Então, os convênios que citei, já existentes antes da lei, então, com o DETRAN para favorecer a população, a acessibilidade da população a essas questões, foi citado na tribuna com a própria Polícia Federal para facilitar a emissão de passaportes, ou seja, serviços relacionados com certidões, com documentos, emissão de documentos públicos, não serviços que não guardem nenhuma relação com a delegação, que devemos nos lembrar que é uma delegação do poder público para a prestação de um determinado serviço, a toda uma regulamentação. É salutar que se possibilite, a meu ver, a ampliação de convênios, levando em conta essa pertinência temática, essa conexão. Então, me parece que não há inconstitucionalidade no parágrafo 3º, desde que se interprete exatamente serviços remunerados, mas serviços onde haja conexão. E foi exatamente nessa tentativa de salvar a lei, vamos dizer assim, que o Conselho Nacional de Justiça, no provimento 66, regulamentou-a e no provimento já colocou que os serviços devem ser relacionados. Ou seja, na própria, eu diria, interpretação do CNJ, ao qual também, pelo artigo 103b, parágrafo 4º, também compete ao CNJ a fiscalização, correção dos registros civis, de todo o serviço de notas, também de todo o serviço de registros públicos. O CNJ também verificou a necessidade dessa delimitação de quais serviços remunerados são. Agora, no parágrafo 4º do artigo 29, a previsão o convênio referido no parágrafo 3º desse artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe
dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão ou da entidade interessada. Aqui há também, a meu ver, um problema de constitucionalidade, porque nos termos do artigo, dos termos constitucionais, tanto o artigo 96, inciso 2º, letra B, quanto o artigo 125 da Constituição, a fiscalização, a regulamentação, toda a estruturação de como funcionará a prestação desses serviços compete aos Estados. E compete aos Estados a fiscalização. Todos, absolutamente todos os convênios que me foram aqui indicados pelos 27 tribunais de justiça, os 26 dos Estados e do Distrito Federal, todos passaram pela homologação do Poder Judiciário. Não se deve, ao meu ver, impedir a possibilidade. Não se deve, inclusive, impedir que haja a possibilidade da entidade de classe participar. Só que a prévia e posterior fiscalização do Poder Judiciário em relação a esses convênios é uma exigência constitucional. Então, a lei não poderia aqui estabelecer que esses convênios, esses novos convênios, independem de homologação. Eles dependem de homologação, dependem porque o Poder Judiciário Estadual, por meio das suas corregedorias locais, e o Conselho Nacional de Justiça, por meio do próprio artigo 103, como disse, 103b, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, a Constituição deu essa atribuição administrativa ao Poder Judiciário Estadual e, posteriormente, com a emenda constitucional 45, ao Conselho Nacional de Justiça. Aqui, em virtude disso, senhor presidente, entendo que deve-se dar, aqui eu entendo que deve ser declarada a nulidade parcial com redução de texto, simplesmente retirando a questão do independe de homologação. O convênio pode ser firmado pela entidade de classe dos registradores civis e pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão da entidade, como pode ser firmado por outros, porque já há as regulamentações estaduais, aqui não é uma exclusividade, mas, nesse caso, também depende de homologação. Por parte do Poder Judiciário. Em síntese aqui, presidente, e no voto eu trago aqui a extensa citação jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal em relação à questão dessa fiscalização prévia e posterior por parte das corregedorias locais do Tribunal de Justiça, que não poderia ser suprimida por legislação federal. Em resumo, os problemas que foram apresentados pela Lei 13.484, de 2017, podem ser solucionados se aproveitando. A lei afasta qualquer inconstitucionalidade formal, mantém a possibilidade de atividades, a prestação de novas atividades, novos serviços remunerados, desde que esses serviços tenham, como já antecipou o provimento do CNJ, tenham relação com serviços registrais, notariais, serviços, documentos, ou serviço público em geral, para se evitar que amanhã, como eu disse, passe uma parceria com uma editora e passe a se vender livros, utilizar o local para venda de livros ou outro comércio que não tem nenhuma relação. Atribui a pessoas de direito privado, entidades de classe, essa possibilidade de firmar convênios, não vejo problema, não é exclusivo, como disse, há outras previsões, mas sempre com a necessidade da prévia e posterior
fiscalização do Poder Judiciário local por meio das corregedorias e sempre ressaltada, obviamente, a competência do Conselho Nacional de Justiça. Em vista do exposto, então, senhor presidente, proponho o parcial referendo da medida cautelar, exatamente nesses termos, e admitida, como solicitei, a conversão do julgamento do referendo em mérito, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados, para conceder a interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 3º do artigo 29, e declaro a nulidade parcial com redução de texto, a questão do independe de homologação, do parágrafo 4º, também do referido artigo 29 da Lei 6.015, agora na redação nova, no sentido de possibilitar aos ofícios de registro civil das pessoas naturais a prestação de outros serviços conexos com o seu serviço, outros serviços conexos remunerados, na forma prevista em convênio devidamente homologado pelo Poder Judiciário local, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas, podendo o referido convênio ser firmado pela entidade de classe dos registradores civis e pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão da entidade interessada, para se retirar essa questão também que poderia surgir de exclusividade a partir de então. E mantenho, a partir dessa interpretação, eu mantenho a constitucionalidade integral do provimento 66 do Conselho Nacional de Justiça. Senhor presidente, pela ordem, eu tenho uma questão a ser formulada ao eminente relator, parabenizando desde logo pelo substancioso voto que apresenta ao plenário desta Corte. Uma das preocupações, que não é apenas minha, mas creio que é dos colegas de modo geral e dos usuários dos serviços cartorários, é relativo à remuneração desses serviços prestados mediante convênio. Eu estou entendendo que Vossa Excelência, na medida em que estabelece que o controle prévio e posterior por parte do Poder Judiciário destes convênios é exigido, é necessário, de acordo com a conclusão do voto de Vossa Excelência, também a remuneração desses serviços será submetida à consideração do Poder Judiciário. Penso eu que esta ideia está implícita. Exato, Ricardo Lewandowski. Eu quis dar uma acelerada no voto, mas consta... Peço escusas por... Não, eu até agradeço a parte. A autorização do desempenho de novas atividades remuneradas não inseridas, a partir da página 11 do voto, não inseridas no rol dessas atribuições, obviamente, a remuneração deve ter uma prévia fixação legal, e essa lei é de iniciativa do Poder Judiciário local. Entra no que disse, de forma resumida, da prévia e posterior regulamentação, sob pena realmente aí de se desvirtuar. Então, é exatamente nesse sentido o voto. Agradeço a Vossa Excelência. Estão todos de acordo? Senhor presidente, eu acompanho o eminente ministro relator. Houvera feito um estudo alongado, mas que vai ao encontro das preocupações do ministro Alexandre de Moraes, especialmente quando reconhece a ausência de inconstitucionalidade formal e dá uma interpretação conforme o parágrafo 3º para estabelecer uma aderência de finalidade em relação ao serviço, o que significa que está assegurado e garantido o preenchimento substancial do princípio constitucional, inclusive da gratuidade e da coerência dos serviços prestados. Portanto, mantém os convênios realizados, mantém a fiscalização dos tribunais e do Conselho Nacional de Justiça, apenas extrai do texto essa independência de homologação, que creio é salutar, e não mais mantém a lei, que reputo tratar-se de um diploma legislativo importante, que descentraliza serviços e permite realizar direitos inerentes à cidadania. Apenas faço essa referência e acompanho Sua Excelência, eminente ministro relator. Agradeço, ministro Luiz Roberto. Também um breve comentário, presidente. Eu também estou acompanhando e descartando a tese relativa. Aqui nós temos uma medida provisória que modifica a lei de registros públicos, especificamente a medida provisória original, no tocante a algumas competências e singularidades do registro civil das pessoas naturais.
enfim, por um certo senso comum, aqui seria difícil identificar urgência e relevância, mas a jurisprudência do tribunal tem sido extremamente, digamos, flexível para só considerar a ausência de urgência e relevância em situações extremas verdadeiramente absurdas. Também não acho que haja vício de iniciativa. O único ponto que eu gostaria de enfatizar aqui, presidente, porque em algum momento nós vamos ter que nos debruçar sobre isso, é a questão do contrabando legislativo. E aí nós vamos ter que definir aqui qual é a extensão que nós vamos querer dar ao contrabando legislativo. Eu levantei os precedentes em que nós tratamos disso, presidente, e os 3 precedentes que eu tenho aqui registrados eram de hipóteses extremas e, evidentemente, ausente a pertinência temática. Um deles, da relatoria originária da ministra Rosa Weber, cuja posição prevaleceu, salvo quanto à questão da modulação temporal, nós tínhamos uma lei que tratava uma medida provisória que tratava do regime especial de incentivos para o desenvolvimento da indústria, da infraestrutura da indústria petrolífera, e aí veio uma emenda parlamentar, presidente, que cuidava da profissão de técnico em contabilidade. Bom, aí a ausência de pertinência temática é manifesta. Num outro precedente, igualmente da ministra Rosa Weber, a medida provisória tratava de regime especial de tributação para a indústria petrolífera, aeronáutica e informática, e a emenda parlamentar tratava de alteração de limites de unidade de conservação florestal. Também ninguém tem dúvida aqui da manifesta ausência de pertinência temática. E o terceiro era um caso meu mesmo, em que a medida provisória cuidava de serviço público de energia elétrica e o Jabuti, a emenda parlamentar, cuidava de certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto. Portanto, nesses 3 precedentes em que nós fixamos a doutrina de que violava o devido processo legal a inclusão em medida provisória de temas sem nenhuma pertinência temática, as hipóteses eram extremas e verdadeiramente absurdas. Aqui, o tema adota um pouco um tom mais acinzentado. Eu ia falar alguns tons de cinza, mas podia dar alguma conotação problemática. Portanto, não é preto e branco, é um meio termo. Por quê? A medida provisória cuidou de atribuições do registro civil de pessoas naturais. Portanto, se nós considerarmos que a pertinência temática exige que se trate de questões afetas ao registro civil de pessoas naturais, evidentemente que não há pertinência temática. Se nós considerarmos que esta é uma medida provisória que cuida da lei de registros públicos, e aí a emenda parlamentar cuida de outros aspectos de registros públicos, aí não haveria contrabando legislativo. Eu preciso dizer, presidente, que eu tenho algumas dúvidas sobre qual a extensão que nós devemos dar à pertinência temática em matéria de emenda parlamentar à medida provisória, sob pena de se expandir excessivamente a possibilidade de o Congresso, muitas vezes, tratar de temas completamente diferentes àquele que motivou a iniciativa do chefe do Executivo. Portanto, eu acho que, em algum momento, nós vamos ter que definir se nós consideramos que o, aspas, contrabando deve ser interpretado de maneira mais alargada ou mais estreita. Enquanto nós não batemos o martelo nisso, como eu acho, presidente, que no seu conteúdo a lei é positiva, porque favorece a cidadania, favorece a obtenção de documentos, sobretudo no interior do país, documentos como passaporte, documentos como carteira nacional de habilitação, CPF. Como é uma lei positiva, eu vou deixar a discussão sobre a extensão que vamos atribuir ao Jabuti para um outro caso em que o mérito, o conteúdo normativo não me pareça tão relevante aqui. Portanto, não me animei aqui a, por uma consideração formal, impedir algo que eu acho que é proveitoso para a cidadania.
mas eu não estou me comprometendo com a tese da interpretação alargada do poder de emenda parlamentar. E gostaria de revisitar este assunto em outro momento. Feita essa ressalva, eu penso que o voto do ministro Alexandre de Moraes produz o resultado desejável, que é algum grau de controle das corregedorias sobre o que se está atribuindo às serventias extrajudiciais que estão sob a sua fiscalização e, evidentemente, não é qualquer serviço, não pode botar um hortifruti no cartório de registro das pessoas naturais. Portanto, é preciso que haja razoabilidade no tipo de serviço que se vai dar a esse cartório. De modo que eu estou de acordo com as duas ressalvas suscitadas por Sua Excelência. Faço esta consideração sobre a extensão em que nós vamos considerar a pertinência temática, mas estou acompanhando o relator. Agradeço, ministro Luiz Presidente, Roberto. só sanar uma omissão aqui minha, cumprimentar, eu citei os advogados que falaram da tribuna, mas não cumprimentei o doutor Silvio Lúcio de Oliveira Júnior e o doutor Juliano Ricardo de Vasconcelos Costa Couto. Fazer só esse cumprimento e agradecer ao ministro Barroso pela lembrança do preto e branco, uma homenagem ao Corinthians, que foi para a final agora do Campeonato Paulista. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu também cumprimento a todos, em especial os advogados que ocuparam a tribuna. E eu tenho aqui um voto escrito, mas ele está na mesma linha trazida pelo eminente relator. Estou absolutamente de acordo quanto à conversão da cautelar em exame definitivo. Também faço as mesmas ressalvas do ministro Luiz Roberto no que tange ao estabelecimento da extensão dos limites, justamente do que iríamos considerar como contrabando legislativo. Mas aqui estou afastando a inconstitucionalidade formal e estou acompanhando o eminente relator, tanto no que tange ao parágrafo 3º, como no que tange ao parágrafo 4º do dispositivo impugnado, que é o artigo 29 da Lei Federal 6.573, Lei dos Registros Públicos, com a redação dada pela Lei 13.484, de 2017. É como voto, presidente. Agradeço. Ministra Carmen Lúcia, como voto? Acompanho o relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski. Com o relator. Ministro Marco Aurélio. Presidente, eu tenderia a concluir pelo requisito da urgência quanto à edição da medida provisória, caso tivesse permanecido com a redação inicial. Por que assim assentaria? Porque a redação inicial cogitou apenas da forma das certidões e o fez para explicitar o que deve ou não contar desse documento. Mas aí, e reconheço que os cartórios têm muito prestígio parlamentar, considerada a lei de conversão, inovou-se totalmente para alterar-se um artigo que não seria alterado pelo texto inicial da medida provisória, o artigo 29 da Lei de Registros Públicos, da Lei 6.015, de 1973. E o objeto dessa alteração? Podemos simplesmente proclamar a todos os ventos que o objeto foi cuidar da cidadania, que os novos preceitos trouxeram ao mundo jurídico algo vantajoso para o cidadão? Sob a minha ótica, não, presidente. Sob a minha ótica, os novos dispositivos surgidos quando, aspas, da conversão, que não foi conversão, porque se inovou de ponta a ponta, da medida provisória, visaram apenas beneficiar e com ônus para os usuários, os cartórios. Leio o que é inserido e
Apenas lastimo que a iniciativa tenha sido de um parlamentar egresso de meu estado, do estado do Rio de Janeiro. Leio os dispositivos inseridos, que nada tem a ver, repito, com o que versado originariamente na proposta do Executivo. Os ofícios de registro civil das pessoas naturais são considerados ofícios da cidadania. Muito bem. Aqueles que gostam muito das qualificações e estão autorizados, uma carta em branco, a prestar outros serviços remunerados na forma prevista na lei? Não. Em convênio, em credenciamento ou em matrícula com órgãos públicos e entidades interessadas. Parágrafo 4º, o convênio referido no parágrafo 3º deste artigo independe de homologação e será firmado pela entidade de classe dos registradores civis de pessoas naturais de mesma abrangência territorial do órgão da entidade interessada. A meu ver, houve uma modificação que não se coaduna da proposta inicial do Executivo, que não se coaduna com o Instituto da Conversão da Medida Provisória. Inovou-se totalmente. Enquanto a proposta do Executivo, vamos repetir, versou formalidades das certidões, o novo preceito adentrou o campo da feitura de convênio e da prestação de serviços remunerados pelos cartórios. Peço vênia, presidente, para julgar procedente o pedido formalizado na inicial desta DIN. Como voto? Agradeço. Então, Vossa Excelência também concorda com a convolução e julgamento de mérito e julga procedente a ação. Ministro Celso de Mello. Senhor presidente, eu peço vênia para acompanhar integralmente o douto voto proferido pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho um voto escrito no qual examino uma questão que me parece importante e que se expressou hoje nesse julgamento no sentido da plena legitimidade do controle jurisdicional dos pressupostos autorizadores da edição de qualquer medida provisória. Nós sabemos que os pressupostos em questão, que envolvem, de um lado, a urgência da prestação legislativa e, de outro lado, a relevância da matéria a ser disciplinada, configuram elementos que compõem a própria estrutura constitucional da regra de competência que habilita o chefe do Poder Executivo, sempre excepcionalmente, a editar medidas provisórias. É por isso que o Supremo Tribunal Federal tem um vasto rol de precedentes dos quais tem admitido e reconhecido, ainda que excepcionalmente, a possibilidade desse controle jurisdicional sobre a configuração de tais requisitos de perfil constitucional, sempre com um único objetivo, como já destacara o eminente ministro Moreira Alves, num julgamento no início da década de 90, eu me refiro à ADIM 162, sempre em ordem a impedir que se concretizem situações tipificadoras de abuso de poder de legislar, ou então que se caracterizem hipóteses reveladoras de evidente ausência desses mesmos requisitos. O eminente ministro Alexandre de Moraes demonstrou, até mesmo a partir da própria exposição de motivos que foi submetida ao senhor presidente da República, a presença na espécie desses importantes requisitos, o que confere legitimidade constitucional à medida provisória em questão. De outro lado, também discuto o problema da conversão, da emendabilidade do projeto de conversão legislativa
de uma medida provisória. Essa é uma velha questão debatida também no plenário desta Corte e sempre se entendeu possível, mesmo naquelas hipóteses em que a proposição envolva matéria sujeita à iniciativa reservada de qualquer dos poderes, ou do Executivo, ou mesmo do Judiciário. Com isso daí, evita-se aquilo que o Supremo Tribunal Federal, sob a égide da Carta que compendiou os princípios que orientaram o regime militar entre nós, evita-se que prevaleça uma concepção regalista de poder, concepção que tornaria virtualmente imunes à prerrogativa de emenda parlamentar os projetos sujeitos à iniciativa reservada do Executivo ou do Judiciário. O eminente ministro Alexandre de Moraes bem demonstrou, a partir do seu douto voto, os aspectos que me parecem extremamente relevantes da matéria e que guardam relação com a parte dispositiva do voto que acaba de proferir. Por isso, senhor presidente, pedindo vênia, eu acompanho integralmente o voto do eminente ministro relator. Agradeço, ministro Celso. Eu também acompanho o eminente relator, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. Cumprimento os senhores advogados que foram à tribuna. Também a inteligente solução trazida pelo ministro Alexandre de Moraes. Proclamo o resultado. Por unanimidade, foi convolado o julgamento da cautelar em julgamento definitivo de mérito. E, julgando o mérito, nos termos do voto do relator, por maioria, foi julgada parcialmente procedente a ação para conceder interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º do artigo 29 e declarar a nulidade parcial com redução de texto da parte independente de homologação do parágrafo 4º do referido artigo 29 da Lei 6.015 de 73, na redação dada pela Lei 13.484 de 2017, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava a ação totalmente procedente. Eu suspendo agora a sessão para o intervalo regimental.